pagar R$ 1.509 no próximo ano, um aumento de 6,87%, R$ 97 em relação aos atuais, né? R$ 1.412. Mas como que é feito esse cálculo? Para falar disso, a gente convidou a economista Suerda Soares, que inclusive traz dicas de como a gente pode administrar esse dinheiro, né, em relação às nossas contas. É uma conta que é bem difícil, por isso que a educação financeira é muito importante, né, Suerda? Bom dia mais uma vez. Olá, bom dia, Paulinho. Bom dia, Ayrton. Exatamente. A importância de falarmos sobre educação financeira, especialmente nesse processo aí de chegar no final de ano e nessa expectativa de um novo salário mínimo para 2025. Então, hoje, o nosso assunto do dia é como fazer esse planejamento da educação financeira e de onde vem esse salário. Que muita gente pergunta, isso é calculado da onde? Vou começar a ganhar 1.509 a partir de 2025, e da onde vem esse cálculo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, de onde vem mesmo esse cálculo, né? Desde a gente em 2023, a gente restaurou a política da Lei de Valorização do Salário Mínimo. Então, no cálculo do salário mínimo, agora é levado não apenas a inflação. Como assim, Suída? Por muito tempo, nosso salário foi corrigido apenas pela inflação. Vamos lá. Se o nosso salário era R$ 1.000 e a inflação foi 5%, então no próximo ano nosso salário ia ser corrigido apenas 5%. Qual era o objetivo? Era manter apenas o padrão de consumo. É aquela diferençazinha do salário nominal e do salário real. O salário nominal é aquilo que está no seu bolso. O salário real é aquilo que, de fato, eu consigo comprar com ele. A gente sabe que os R$ 1.000 do ano passado não é mais o mesmo R$ 1.000 desse ano. Então, essa correção levava em consideração apenas a inflação. Em 2023, a gente restaura a política da Lei de Valorização do Salário Mínimo, que leva em consideração além da inflação. Então, não vai ter apenas a recomposição do meu poder de compra. Agora está embutido no cálculo também do salário mínimo a taxa de crescimento do PIB do Brasil, a taxa de crescimento econômico, que esse ano está previsto para 2,9%, quase 3% a gente chega aí. Então, esse percentual agora faz parte do novo reajuste do salário mínimo. Por isso que o valor previsto para 2025 é de quase 7% de aumento, R$ 97, se a gente for falar em dinheiro que está no bolso do consumidor. R$ 97, mesmo com uma inflação prevista de 4%. Vamos ter um reajuste de quase 7%. Por quê? Porque está considerando a expectativa de crescimento de 3%. Então, isso faz com que a gente não tenha apenas recomposição do poder de compra, que a gente continue comprando a mesma coisa, mas que a gente, de fato, tenha mais dinheiro no bolso. Porque não basta apenas ter recomposição do poder de compra e comprar a mesma coisa. Eu quero me sentir também com maior poder de compra. Não é apenas manutenção, mas dar maior poder de compra. Suerda, agora com tudo isso, ainda estamos muito longe, né, do que sonhamos. Tanto que ontem, quando eu conversei com a Suerda sobre esse assunto, tinha gente mandando mensagem, eu queria que fosse de 2.500, 3.500, 5.000. O DIEESE, que é um dos institutos que estudam o cálculo do salário mínimo, em abril desse ano, falou num salário ideal de R$ 6.700. Olha só, a gente realmente está longe, apesar desse cálculo, do que o brasileiro deveria receber para viver mais confortável. Em termos percentuais, aí a gente está 78% distante desse novo salário aí que o DIEESE publica para a gente. O salário mínimo, né, segundo o DIEESE, agora o dado mais recente, que é o de julho, é R$ 6.800. Já subiu, nem é mais 6.700. Já subiu, é 6.800, é o salário mínimo que eles consideram ideal. E o que é que eles levam em consideração nesse salário mínimo ideal? Eles levam em consideração todos aqueles direitos constitucionais que está lá na Constituição, que diz que todo trabalhador brasileiro e cidadão brasileiro tem, que é direito à saúde de qualidade, direito à educação, transporte, moradia, vestuário. Inclusive, faz parte dos direitos básicos constitucionais a saída, os lazeres. Então, leve em consideração tudo isso. O dado do DIEESE mostra que estamos com o salário mínimo hoje
de 20 anos atrás que ele calculou como ideal, que foi em 2004. Em 2004, 1.509 era o cálculo do DIEESE do salário mínimo ideal. E aí a gente faz esse ato, né, que é esse distanciamento de 78%. Mas é importante a gente levar em consideração que no cálculo do DIEESE, ele leva como o salário da família. Isso é um ponto importante para a gente trazer para os nossos telespectadores. O que é que ele considera R$ 6.800? R$ 6.800 é numa família de 4 pessoas. Seria o salário ideal para manter essa família. Esse número de pessoas ele vem oscilando. Em 2003, o DIEESE considerou 3 pessoas como a composição familiar. Hoje já é 4 pessoas. Só que toda a discussão, e por que a gente não chega nesse salário mínimo? Acreditamos, né, grande parte dos economistas, principalmente os previdenciários, que é um assunto tão em alta hoje no Brasil, afinal, quando é que eu vou me aposentar? Com que idade eu vou me aposentar? Já existe um projeto de lei já fazendo um novo cálculo de aposentadoria, porque a expectativa de vida dos brasileiros não é mais aquela dos anos 90, não é mais a dos anos 70, que a pessoa chegava a 60 anos, 55. Hoje a gente vê aí a melhor idade, que é a terceira idade, cada vez mais ativa. E enquanto a gente tiver vinculado salário mínimo à previdência social, contribuições sociais, dificilmente conseguiremos chegar aí nesse salário mínimo ideal para a gente ter uma boa qualidade de vida. Porque ele é base, o salário mínimo hoje ele é referência. Ele é referência para a nossa aposentadoria, ele é referência para o auxílio BPC, ele é referência para a contribuição de INSS, ele é referência para o MEI, que paga 5% sobre ele. Então, ele é elemento de referência para muitas coisas na economia. Ele é base de cálculo para muita coisa. Então, a cada centavo que a gente cresce nele, o impacto que ele traz na economia é reflexo. Então, não é um impacto apenas de dinâmica econômica, é um impacto também de aumento de custo para o setor previdenciário, para o setor patronal, porque com o aumento do salário, ele vai ter mais custo na sua folha de pagamento. Então, fica essa pergunta, por que a gente não chega, Sueda, naquele nível ideal dos R$ 6.800? E um pouco é sobre ele ser elemento de cálculo para tanta coisa na economia. Agora, se a gente chegasse, né, nesse cálculo ideal, o que mudaria também? As coisas, por exemplo, iriam ficar mais caras e aí esse valor meio que se equiparia a esse salário ideal? Como que seria, Sueda? A gente trabalha muito com o cenário de expectativas, né? E aí a gente fica, se esse salário ideal chegasse ao que a gente almeja, essa pergunta de Paulinha é muito pertinente, isso ainda ficaria mais caro? Acreditamos que de forma direta sim, porque se aumenta o salário, aumenta o custo do setor patronal, ele tem que repassar isso para alguém. Então repassa para o setor de preços. E lá na frente isso gera um aumento de inflação. Mas é importante a gente falar que isso são expectativas. A gente sabe que a nossa economia como um todo, no Brasil, nós somos muito estimulados ao consumo. E o consumo ele tem um efeito positivo muito maior, no sentido de gerador, a cada R$1, gerar muito mais, multiplicador, essa que é a palavra correta, ele tem um efeito multiplicador muito maior, Paulinho. Então, a gente pode falar que sim, a gente tem expectativas aí de um efeito indireto, de um aumento de inflação, mas acreditamos que o efeito de consumo geraria aí uma dinâmica econômica positiva. Mas, toda vez que a gente tem esse aumento, né, de circulando na economia mais dinheiro, a gente tem aumento de inflação. Então, por isso que poderia sim ser um impacto esperado para esse processo aí de fazer o reajuste dessa quantidade de dinheiro circulando na economia. E seria um reajuste automático, eu posso dizer assim, do mercado. É um reajuste do mercado, para que isso não faça com que tenha tanto dinheiro circulando e que a inflação aí a gente chegue a um ponto de inflação tão alta. Mas já que não temos esse salário dos sonhos, né? Vamos nos contentar aqui com o que a gente tem. O que é que o brasileiro deve fazer com o salário mínimo aí, já citado, com um acréscimo de R$ 97,00 para o próximo ano? Isso, já com esse possível acréscimo, muita gente, Ayrton, já começou a gastar só de ver o projeto de lei no Congresso.
Diz assim, eita, vou estar R$ 97 mais rico próximo ano. Gente, calma, não é assim. E agora que a gente recebe aí, né, está chegando o final do ano, então a gente recebe muitos estímulos ao consumo. Estamos com liquidando Natal vigente, logo mais teremos um Black Friday, teremos os festejos de final de ano, e não é Suerda que vai dizer não compra as coisas não, viu, gente? Precisa comprar porque a dinâmica econômica precisa funcionar, a economia precisa girar. O que eu quero dizer com mensagem é você precisa se planejar. Nós, todos os dias, temos inúmeros estímulos ao consumo. Se a gente chegar agora com o nosso amigo e falar, eu quero comprar um tênis, no seu celular vai aparecer inúmeros tênis, porque a gente tem esse processo de estímulo ao consumo. Então, o que nos cabe é não ceder aos estímulos ao consumo. A gente fazer uma reflexão se de fato aquilo ali, ele está sendo necessário e importante. É aquela pergunta básica de qualquer consumo, eu preciso ou eu quero? Porque muitas vezes a gente só quer, mas a gente não precisa. Eu quero um tênis novo, mas eu tenho 3 tênis. Eu preciso desse tênis novo agora? Se sim, como eu faço para comprar ele? Então, a mensagem que a gente passa hoje não é que você não vá consumir, porque não tem como. É que você apenas reflita antes de consumir, que você faça essa avaliação, se realmente aquele bem ele é necessário, e não ceda a esses estímulos do consumo desacerbado. Porque consumir tem inúmeras campanhas para você fazer isso, tem inúmeros estímulos para você fazer isso. Cabe você, consumidor, fazer essa reflexão, se de fato aquilo ali... E outra coisa, consuma por oportunidade, não consuma por necessidade. É igual você ir no supermercado fazer feira com fome. Você tenta fazer uma feira duplicada, você está com fome. Sua necessidade fisiológica está ali sendo maior do que seu estímulo racional. Então, consuma por necessidade, por oportunidade. Você viu aquela oportunidade, você vai consumir, e não por necessidade, no sentido de que, assim... Sueli, em que sentido você está dizendo? Muitas vezes a gente vai motivado a uma necessidade fisiológica, essas coisas, então isso faz com que a gente tende aí a consumir mais e não procurar promoção, não fazer pesquisa de preço. Então faz pesquisa de preço, procura promoção, vê aqueles dias de campanha e compra. Eu, por exemplo, todo mundo diz que eu sou maluca, eu já comprei minha roupa de Natal, para você ter uma ideia. Vi uma oportunidade, era um liquida, eu disse, agora. Agora é manter o peso para entrar nela. Muito bom, viu? Muito obrigado. Meta para os próximos meses. Dá tempo, agora tem que começar agora, né? É uma coisa que puxa a outra, olha aí. Nisso também tem que ter planejamento. Gostei. Eu vi uma oportunidade e aí lá encontrei, sabia que eu ia precisar, final do ano chegando, eu sabia que eu ia precisar, eu disse, é a hora. Então, o que eu quero dizer de você comprar por oportunidade é isso, não é ceder ao estímulo. É saber que você vai precisar e vai lá e compra. Certíssima. Valeu, Suerda. Obrigado. Suerda Soares, economista. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Bom Dia. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tenham um bom dia e um bom restinho de semana a todos. Obrigado. Vou fazer que nem a Suerda, comprar uma camiseta menor